Quando um pesquisador ele quer encontrar a relação entre duas ou mais variáveis, ele pode fazer testes de correlação. E a gente tem algumas possibilidades, Spearman, Pearson, entre outros. Aqui, a gente vai falar um pouquinho mais da correlação de Pearson, mas quando que a gente pode usar teste de correlação? Quando a gente está falando de dados quantificáveis, contínuos, né, que a gente vai estar utilizando, e quando a gente for trabalhar com dados categóricos, a gente também pode pensar, mas com outros tipos de teste, como o teste Q-quadrado. É importante lembrar que a correlação ela mede a associação entre duas ou mais variáveis, mas não necessariamente ela não implica, né, em causalidade. Então, a gente pode verificar a relação entre estresse e desempenho acadêmico, mas não uma relação de causa e efeito, e sim o quanto estão associadas, a intensidade e a direção da associação entre essas variáveis. Que tipos de correlação, então, a gente consegue encontrar? Quando a gente tem dados paramétricos, a gente pode utilizar a correlação de Pearson, por exemplo, avaliar a correlação entre variáveis de ansiedade, desempenho em tarefas cognitivas. Se a distribuição dos dados elas são paramétricas, ela obedece uma distribuição paramétrica normal ou simétrica, a gente pode usar um teste de correlação de Pearson. Quando a gente tem uma distribuição que ela não é paramétrica, que ela é não uma distribuição não normal dos dados, a gente vai utilizar o coeficiente de Spearman. Por exemplo, quando a gente vai avaliar a correlação entre classificação de satisfação com psicoterapia e a melhoria percebida nos sintomas. No caso, daqui a pouco que esses dados não se comportaram de forma paramétrica, e no exemplo anterior de forma paramétrica, mas a gente poderia ter esses dois exemplos, depende muito da nossa amostra e como vai vir os dados dessa coleta. Bom, quando eu vou interpretar, eu tenho alguns passos. Primeiro passo, verificar o valor de P. Segundo passo, verificar o sentido da correlação, se é positiva ou se é negativa. E o terceiro passo, verificar a força dessa correlação. Então, como que eu posso interpretar o valor de P? Ao realizar uma análise de correlação, como as de Pearson ou Spearman, o valor de P ele vai ser calculado para testar a hipótese nula, que geralmente é a hipótese nula, não existe relação entre as duas variáveis, e a hipótese H1, alternativa, que existe sim uma correlação entre as duas variáveis. Assim, o valor de P menor ou igual a 0,5 é considerado estatisticamente significativo. Existe menos de 5% de probabilidade de que a correlação observada tenha ocorrido por acaso. Portanto, rejeitamos a hipótese nula e concluímos que existe uma correlação significativa entre as variáveis. Agora, quando o valor de P for maior que 0,05, não é estatisticamente significativo. Então, existe mais de 5% de probabilidade de que a correlação observada tenha ocorrido por acaso. Então, portanto, não rejeitamos a hipótese nula e concluímos que não há evidência suficiente de uma correlação significativa. Então, primeiro ponto, ver o valor de P. Se o valor de P é menor que 0,05, a gente vai para o próximo passo. Aqui nesse exemplo, a gente pode verificar. Vamos supor, então, perdão, aqui. Vamos supor que está estudando uma correlação entre o nível de ansiedade e o desempenho acadêmico em um grupo de estudantes. A gente fez uma correlação de Pearson e digamos que você encontra R igual a menos 0,6, indicando uma correlação negativa entre ansiedade e desempenho acadêmico. O valor de P suponha que é 0,03. Como que a gente vai interpretar? O R menos 0,6 indica que, à medida que a ansiedade aumenta, o desempenho acadêmico tende a diminuir. E o valor de P 0,03, como o valor é menor que 0,05, é uma correlação estatisticamente significativa, e isso significa que há menos de 3% de chance de que essa correlação tenha ocorrido por acaso, ao acaso. Bom, a gente viu o valor de P, daí a gente vai para a correlação se ela foi positiva ou negativa. Quando o coeficiente é positivo, por exemplo, 0,8, indica que à medida que uma variável aumenta, a outra também tende a aumentar. Quanto maior a autoestima, maior a satisfação de vida. Correlação negativa. Quando o coeficiente é negativo, R é igual a menos 0,5, indica que à medida que uma variável aumenta, a outra tende a diminuir. Quanto maior o nível de estresse, menor tende a ser a qualidade do sono. A gente pode, além da gente verificar aqui se ela foi uma correlação positiva ou negativa, a gente consegue verificar a força dessa correlação. Então, ela varia de -1 a até 1. -1 a gente, mais próximo, né, de -1 ou de 1, a gente vai ter uma relação considerada forte, e uma relação de valores mais próximos de zero, uma relação que ela é uma correlação, né, considerada mais fraca. A gente usa diferentes marcadores, né? Então, o Cohen pode ser uma possibilidade. E aí, se a gente tem uma correlação de 0,10 a 0,29, a gente vai entender como uma correlação fraca.
de 0,30 a 0,40, uma correlação moderada, de 0,50 a 0,99, uma correlação que a gente vai considerar como forte. Pensamos numa atividade prática, né? Então, utilizando o banco de dados Big Five, disponível lá na biblioteca de dados do JASP, para investigar a correlação dos fatores de neuroticismo e conscienciosidade. Então, a gente vai simular essa aplicação aqui, mas antes de realizar a análise de correlação, dá para certificar-se que se a normalidade, né, dos dados, utilizar a normalidade que desses dados tem, para que a gente possa usar o teste adequado. A gente pode verificar essa normalidade com o teste do Shapiro-Wilk. Então, só para contextualizar, neuroticismo não, é um dos fatores lá do Big Five e conscienciosidade também, dois fatores de personalidade. Então, a gente vai verificar a normalidade dos dados, realizar, então, um teste dessa normalidade, realizar a correlação, e aí a gente volta para cá para reportar os nossos resultados. Vou compartilhar, então, aqui com vocês a tela da nossa, da nossa análise. Deixa eu só compartilhar aqui a tela do JASP. Só um minutinho. Uhum. Aqui, JASP. A gente consegue acessar na biblioteca do JASP, tem para outras análises também, para que a gente possa testar outras análises. Aqui, deixa eu abrir os dados para que a gente possa realizar a análise aqui com o banco do próprio JASP, na própria biblioteca do JASP. Uhum. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então, aqui no JASP, a gente vem com a variável neuroticismo e com a variável conscienciosidade. E aqui mesmo a gente consegue solicitar, aqui a gente consegue solicitar o teste Shapiro-Wilk das duas variáveis, que a gente já tem no vídeo anterior como entender, né, esses valores do Shapiro-Wilk. E a gente também, no teste de correlação, a gente também consegue fazer essa investigação em relação à normalidade dos dados, os pressupostos que a gente tem. A gente pode sinalizar aqui as correlações que foram significativas, que também ajuda na nossa interpretação, e aqui em verificar pressuposto, a gente consegue verificar a normalidade das nossas variáveis aqui, né? Então, como apresentou uma distribuição normal, a gente vai poder sim realizar a correlação de Pearson, e aí a gente consegue verificar que quanto maior o neuroticismo, menor a conscienciosidade. E foi uma correlação estatisticamente significativa, porque foi 0,001. Como que a gente pode reportar isso no nosso artigo, no nosso trabalho? Volto aqui para vocês, então, com o material em PPT, e aí a gente teve que o Shapiro-Wilk, né, diz que a gente tem uma distribuição normal dos dados, permitindo que a gente faça uma análise de testes paramétricos. E aí a gente vai ter, então, uma possibilidade de reportar em formato de tabela, o valor de R, menos 0,368, e o valor de P, menor que 0,01. Então, o valor de R vai indicar uma correlação negativa entre conscienciosidade e neuroticismo. Isso significa que à medida que a conscienciosidade aumenta, o neuroticismo tende a diminuir. E o valor de P menos 0,001 indica que essa correlação é estatisticamente significativa, ou seja, é muito improvável que esse resultado tenha ocorrido por acaso. Aqui tem a nossa referência e até o próximo.